Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista e também demais irmãos e irmãs, membros de outras igrejas evangélicas e cristãs que nos assistem nesse momento. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista, aqui em Penápolis, no interior de São Paulo. E é com grande satisfação que chego até você para poder, então, compartilhar daquilo que cremos à luz da Palavra de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Estamos aí nesse tempo de confinamento, quarentena, isolamento social, cada um dá um nome diferente, alguma coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer é, considerando esse tempo, alguns não estão conseguindo trabalhar, contrato de trabalho suspenso, outros home office, trabalhando em casa, até porque tem as crianças para cuidar, uma série de situações, mudou o ritmo de vida da gente, mudou a questão de calendário, de horário, com raras exceções. Então, a pergunta para você, para mim, para cada um de nós é a seguinte: você já orou ou aproveitou para dormir? É isso mesmo, você já orou ou aproveitou para dormir? Eu quero pegar o texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a história do profeta Jonas, conhecido também como o profeta Fujão, no capítulo 1, os versos de 1 a 9, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Amém. Pois então, queridos, a oração por si só já é um hábito desafiador. Não é simples, não é fácil você criar esse hábito de orar, mesmo que seja sozinho, você a sós com Deus, ou com a sua família. Não é muito simples. O texto bíblico vai mostrar que até mesmo os discípulos de Jesus, apóstolos, os amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João, que Jesus chamou para que fosse orar com ele lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e eles, Jesus se afastando, 1 hora, voltou e encontrou aqueles homens que seriam parceiros de oração dormindo. E imagine você preservar o hábito da oração, da devocional, do a sós com Deus, num tempo em que nós estamos privados da convivência no templo, na igreja congregacional, em comunhão.
o desafio é maior. Jonas não vivia esse desafio que vivemos. O desafio que Deus colocou para ele foi muito maior do que o nosso, porque foi pregar para uma cidade pecaminosa. Uma cidade onde as pessoas pecavam, viviam desregradamente, a ponto de todo este pecado incomodar a Deus, incomodar o coração de Deus. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele então manda Jonas pregar para aquele povo, porque ele queria salvar aquela gente, como quer salvar a mim, a você, cada um de nós hoje ainda, através de Cristo Jesus. Mas Jonas, não querendo ir pregar lá, não querendo aceitar esse desafio, ele então vai dormir. Mas dormir não resolve nada, não muda nada. Às vezes dormir não restaura nem o vigor do indivíduo que está cansado e dormiu querendo descansar. Esse sono de Jonas, que talvez seja o nosso sono hoje nesse contexto, ele é significativo e ensina algumas coisas. Primeiro, sempre que Deus nos impõe um desafio, ele sabe que nós temos condições de encarar. Deus não dá para ninguém um desafio, uma tarefa que você não consiga fazer. E se a sua capacidade, se a sua habilidade não alcança, Deus capacita, Deus habilita, Deus dá poder e unção do Espírito Santo. Um único homem, o profeta Jonas, para pregar para toda uma cidade. E se você continuar lendo o texto, quando ele foi então restaurado e abandonou a sua a perspectiva fugidia, ele sozinho pregou um dia, 12 horas de pregação, e o texto bíblico diz que houve um grande avivamento de Deus, até o rei e as autoridades naquela cidade se converteram e abandonaram os seus pecados. Jonas era judeu, e os judeus tinham muita dificuldade com quem não era judeu. De certa forma, isso pesava contra eles, porque era um preconceito. E imagine Deus dar a ele o desafio de abençoar Nínive, uma cidade pecaminosa em que ele tinha uma certa dificuldade de aceitar, porque não eram judeus como ele. Ele ficou chateado, revoltado, e acredito que por isso ele resolveu fugir da presença de Deus. E aqui vem a segunda lição. Fugir da presença de Deus, querido, me perdoe a franqueza, é burrice. É burrice. Não quero ofender ninguém, mas eu não acho outro termo para falar de uma maneira tão direta e objetiva. Adianta fugir da presença de Deus, um Deus que é onisciente, um Deus que é soberano, um Deus que é onipotente. Você vai fugir para onde? Observe, quando perguntaram para Jonas, né, depois da sua tentativa de fuga, aí, conforme você vê nos versos no verso 3, perdão, né, quando perguntaram para Jonas, né, sobre quem ele era, o que fazia, aí ele disse: eu sou o hebreu. Verso 9. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Para onde queria fugir? Não tinha para onde fugir. Por isso que eu digo que é burrice, é falta de sabedoria, é tolice. Se Deus tem um desafio na sua vida, que pode ser a tua própria existência, se Deus tem um desafio para você, como para Jonas, que pode ser a tua própria família, pôr em ordem a tua casa, como Deus disse para o rei Ezequias. Se Deus tem um desafio para você, que é exigir de você um tempo de oração dedicado a Ele, para estreitar a tua comunhão com Deus, e para que você possa receber mais poder e unção do Espírito Santo, mais capacitação para a obra de Deus, não adianta fugir. E aí então voltamos ao nosso tema.
Você já orou ou aproveitou para dormir? A pergunta que cabe agora é essa: vai orar ou vai dormir, meu filho? Vai orar ou vai dormir, minha irmã? Minha filha, minha querida, meu querido, meu jovem, minha jovem. Você vai orar ou vai dormir? São muitos desafios, um monte de coisa, mas observe que o texto narra que estava todo mundo lá meio que desesperado, clamando para os seus deuses, né? A todo mundo lá, de alguma forma. O verso 5, veja aí, né? E Jonas no porão dormindo profundamente. Eu diria até que para mim parece que ele estava dormindo o sono da culpa, o sono do peso da consciência. Não é o sono REM, aquele que descansa, onde o cérebro se organiza, o organismo recompõe energias, tudo volta para o lugar para você acordar de manhã inteiro outra vez. Não, isso aqui era o sono do peso da consciência, o sono da culpa. Estou tentando fugir de Deus. Que burrice. Deus colocou um desafio para mim e eu não quero fazer, porque eu não quero fazer, eu não gosto da tarefa, eu não gostei da tarefa. Ora, meu querido, dormir, quando Deus te chama, ao invés de orar, não é fuga, é negação. É negação. Veja os versos 8 e 9, eu já li o 9, mas veja aí, perguntaram para ele, depois de fazer uma loteria meio louca lá, e no final Deus conduziu a história e caiu em Jonas, e aí perguntaram, mas vem cá, quem é o responsável por essa calamidade? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Na verdade, ele estava querendo fugir de si mesmo. Ele estava querendo fugir da sua consciência, do seu caráter, da sua própria personalidade. Ele estava querendo fugir da sua fé, da sua crença em Deus, da confiança que ele devia ter em Deus, porque ele sabia, creio eu, e o texto na leitura sequente vai mostrar isso, que Deus poderia, através da vida dele, apesar de todo o preconceito dele, fazer milagres naquela terra. Então, não fuja, não durma, não negue, não se auto-renuncie, ore, porque essa é a solução e é assim que Deus quer usar a sua vida. Tem dificuldade, tem problema, ansiedade bateu a porta, carreira profissional, incertezas no futuro, crianças em casa porque não tem escola, algumas regiões não têm mais leito de UTI para internar pacientes de Covid. Não importa. Não tente fugir de Deus. Não tente negar-se no sentido de anular-se como ser humano, como pessoa, como cristão, como alguém que depende de Deus. Antes de tudo, ore. Porque Deus colocou esse desafio. Se não é para trabalhar, se não é para resolver problemas, se não é para mudar a história da humanidade, é o desafio de dedicar tempo na presença dele, em oração, para que você possa experimentar os milagres do Senhor. Porque você é um adorador de Deus, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, e que há, em nome de Jesus, de fazer milagres na sua vida, na sua casa, na sua família, em respostas às suas orações. Querido Deus e Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu oro agora abençoando esse querido, essa querida, esse irmão, irmã, esse amigo, essa amiga que assiste a esse vídeo. Ó Pai, em nome de Jesus, desperta esse coração, tira o medo, tira o pensamento de fuga, tira, Senhor, a autonegação e acrescenta a fé. Derrama unção e poder do Teu Espírito Santo. E dá a eles um desejo imenso
de permanecer na tua presença em oração, a fim de que possamos receber dos teus milagres. Ó Deus, eu abençoo essa vida, essa casa, essa família, e faço assim orando por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Senhor, muitas vezes perdemos o sono e não entendemos. É o teu Espírito Santo nos chamando para orar. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Ele tem pressa. Glória. Aleluia. Fala o nosso coração, Jesus. Uma voz ouvi, e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, o céu inteiro gritando
habitando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo, meu irmão, é tempo. É tempo de tocar o céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar. Deus tem pressa em te usar. Ele tem pressa em te usar. Ele está contando com você.